Mais um paper recente aqui para vocês no meu canal, mais um paper sobre testosterona, também do Sharon Lebassin, que é referência mundial no assunto. Esse é um paper que saiu no New England, e é um paper que vai falar um pouquinho sobre tratamento de testosterona em homens mais velhos com hipogonadismo. Então vamos dar uma olhada no que ele traz. Marquei alguns pontos principais aqui também para facilitar para vocês. Não vou ler o paper inteiro, obviamente, né? Então, é mais um estudo, né, que o Bacin traz os estudos T-Trials, são 7 estudos avaliando função da testosterona, no que tange ali as questões de função sexual, função física, vitalidade. Foram uma sequência de estudos com quase 800 homens, com mais ou menos 72 anos e com testosterona em 234 nanograma por decilitro. Também teve outro estudo interessante, que é o Traverse, que é para avaliar os eventos vasculares aqui em homens com hipogonadismo, usando testosterona transdérmica, né, a testo em gel, tá bom? Bom, por fim, tem mais um estudo que também vai ser citado aqui, que é o T4DM, que é a testosterona para o diabetes mellitus, para avaliar a função da testosterona com intervenção de estilo de vida, para prevenir a progressão ou reverter diabetes tipo 2, e aqui, nesse caso, eles usavam 1.000 miligramas de 1-decanoato, testosterona, que é um éster bem longo, tá? A cada 3 meses por 2 anos, ok? Bom, o que a gente vê no sumário desses estudos, né? Um aumento na atividade sexual em 40%, lembrando que são homens idosos, libido aumentou 25%, função erétil aumentou 35%, né? Esse aumento na atividade sexual e libido não foi associado apenas à testosterona, mas também ao estradiol e à testosterona livre, tá? E, né, teve estudos que encontraram, inclusive, melhora ainda maior na questão de função erétil do que o sildenafil, o famoso Viagra, né? Então, aqui nós temos também a testosterona associada com uma modesta melhora na função física. Então, em teste aqui de caminhada, ela acabou melhorando um pouquinho mais, né? E na questão de humor, o Traverso viu isso. Então, esses homens, mais ou menos 10% deles, tinham reportado depressão mais severa, né? E a testosterona melhorou o humor em 3 a 4% e 2 a 5% aqui nos homens com depressão mais severa. Então, eles não tinham diagnóstico formal de transtorno depressivo maior, né, como a gente chama um dos tipos de depressão, tá? E a gente vê que é um efeito pequeno, tá? Então não fiquem pensando que a pessoa está deprimida por baixa testosterona, mas pode contribuir, né? Também dentro dos fatores ali que são muito variados para um humor mais deprimido, tá? Então, a melhora nas escalas aqui não foram tão grandes assim, né? Mas é importante também, né? Se o homem está hipogonádico, tratar isso e pode sim ter algum efeito no humor, tá? Bom, a gente sabe que a testosterona vai ter ação diferente em vários tecidos, né? Então, no músculo, ela tem ação de aumento de DHT, aumento na ação do receptor androgênico, aumento de follistatina, aumento da proliferação de mioblastos e hipertrofia muscular. No osso, a gente sabe que aumenta a densidade e força. A gente sabe que faz eritropoiese, ou seja, aumenta a quantidade de eritrócitos aqui nas hemácias. A gente sabe que atua na função erétil, justamente aqui pela ação de liberação de cálcio, do retículo sarcoplasmático aqui também, né, no tecido cavernoso, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui, né? Anemia. Participantes do T-Trial que tinham anemia na baseline aqui, a hemoglobina subiu mais ou menos 1 grama por decilitro. Então, né, não é nada comparado a um efeito, por exemplo, um tratamento mais direto. Por exemplo, uma anemia feopril, você tratar com ferro, né? Ou uma anemia megaloblástica, tratar com B12. Mas, ainda assim, né, ajudou na correção de anemia também, até porque eram hipogonáticos, tá bom? Na questão de saúde óssea, foi associado ali ao uso de testosterona com maior volume de densidade mineral óssea, avaliado por tomografia computadorizada, e também viu um aumento de 7% no osso trabecular, na espinha, né? E um pouquinho menos no quadril, tá? Bom, o que mais nós vamos ter? Deixa eu voltar aqui que acabou saindo. No efeito da metabolização da glicose, os T-Trials, né, aquela série de 7 estudos, não viram tanto efeito assim, né? O Traverse também não viu diminuição ou progressão do diabetes, tá? Teve um estudo chamado Times 2, né, que eram homens aqui hipogonáticos com diabetes tipo 2,
que aí eles também, né, não viram grandes alterações na hemoglobina glicada. Já os estudos T4DM, eles viram sim um pouquinho de melhora, né, na prevenção no tratamento de pacientes diabéticos tipo 2 com intervenção no estilo de vida, comparando com quem só fez a intervenção, tá? Então teve alguma diferença entre os estudos, né, principalmente na questão de intervenção no estilo de vida e de acompanhamento, tá? A gente sabe que tem risco cardiovascular com dose suprafisiológica, testosterona, tá? Então, nós tivemos estudos randomizados aqui com homens idosos com mobilidade, né? E ali, esses estudos foram interrompidos, que a ideia era melhorar a questão de manutenção de massa muscular, né, na hora que estava imóvel. Esses estudos foram interrompidos por causa do aumento de eventos cardiovasculares no grupo testosterona, tá? Então, outros estudos, quando eles avaliam o MACE, o que é o MACE, né? São eventos cardiovasculares adversos combinados, tá? Foi maior também no grupo de testosterona, tá? Em um dos estudos, em outro não, tá? O estudo Traverso foi feito para ver isso, né? Então, o primeiro desfecho dele aqui é justamente a questão do MACE, né? Que compõe ali infarto do miocárdio não fatal, né? Evento, morte por eventos cardiovasculares, tá? E aí, como era um estudo de reposição de testosterona, não houve diferença no grupo que usou ou não. Diferente de estudos que fazem doses suprafisiológicas, né? Eles viram um pequeno aumento de risco aqui no tromboembolismo pulmonar, tá bom? A testosterona foi ligada ao aumento dos eritrócitos, né? Principalmente nos estudos com ela injetável, tá? Mas a incidência de eritrocitose não foi tão grande assim. Então, por mais que aumentasse o eritrócito, não era um aumento significativo quando a gente fala de reposição. Quanto ao câncer de próstata, o uso pode aumentar o PSA, né, que é o antígeno marcador aqui, tá? Se a gente se baseia só no antígeno, aumenta o risco de ficar fazendo biópsia sem necessidade, né? Agora, se o paciente já tem um câncer de próstata, aí não é indicado, né, com tanta segurança, o uso dessa testosterona para reposição. Então, não quer dizer que ela causa aumento do risco, né? E sim que, se o paciente já tem esse câncer, aí pode ser um problema, tá bom? Para a fratura, por mais que a testosterona tenha aumentado a densidade mineral óssea, né, o tratamento foi associado a maior incidência de fratura. Então, não se sabe muito bem por quê. Uma das hipóteses é que a pessoa está tomando mais testosterona, está repondo, fica mais ativa, que eu estou falando de homens idosos, e acaba se lesionando mais, tá? Bom, outros riscos aqui, né? A gente vai ter um aumento de algumas enzimas hepáticas, mas nada absurdo. E a gente sabe que o lipidograma, quando é uma reposição de testosterona, não altera tanto assim, tá? Então, no geral, pessoal, a prescrição de testosterona para homens de meia idade ou homens idosos com hipogonadismo, ela deve ser guiada pelo nível de hipogonadismo, não é só o valor de testosterona, e sim sinais, sintomas como diminuição de libido, diminuição ali de, por exemplo, ereção matinal, diminuição ali de escalas de qualidade de vida, os próprios sinais ali também, que a gente vê, por exemplo, uma anemia que não se entende muito bem a causa, diminuição de força, sarcopenia, tá? Às vezes uma osteopenia, dependendo do caso, né? Então é isso que se avalia, mas tem que sempre monitorar para não fazer uma dose suprafisiológica, avaliar os riscos que o paciente pode ter com esse uso, de repente, né? É um paciente que já teve um histórico de algum tipo de câncer, é um paciente que tem histórico de evento cardiovascular, então tem que tomar mais cuidado para não passar a dose adequada, né? Porque por mais que haja uma base de tratamento, a dose de andecanoato, por exemplo, uma dose do Zateston, a resposta dos pacientes é diferente. Então esse monitoramento, principalmente ali no período inicial, é fundamental, tá bom? Vou deixar aqui para vocês o nome do estudo mais uma vez, tá? Então esse foi mais um resumo rápido que eu trouxe aqui para vocês de conteúdo, para quebrar alguns mitos também sobre testosterona e para a gente entender que uma coisa é a gente tratar pessoas com hipogonadismo, que sim, tem riscos, mas também tem muitos benefícios, até pela correção. Outra coisa totalmente diferente é fazer uso de doses suprafisiológicas, que aí sim o risco é muito maior. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais
conteúdo atualizado semanalmente aqui, curte para mim, deixa um comentário, compartilha, que aí fortalece bastante o crescimento do canal e o meu trabalho aqui, que é totalmente gratuito para ajudar vocês, beleza? Até uma próxima.